Você vai acompanhando o noticiário aí com relação aos clubes e negociações e reforços e você vai ficando preocupado, hein? Vai ficando preocupado. A Série A fortíssima esse ano, a temporada disputadíssima esse ano, né? Cruzeiro agora que não estava no pacote dos times aí mais fortes, no pacote dos times mais fortes, o Atlético se reforçando, Internacional correndo atrás, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, não precisa nem falar. E a gente está percebendo que está aumentando cada vez mais o número de times que querem ser protagonistas, né? O que há um tempo atrás estava só o Palmeiras, o que há um tempo atrás estava Flamengo e Palmeiras, o que há um tempo atrás chegou o Atlético, o que há um tempo atrás chegou o Botafogo, está se aumentando aí de uma maneira bastante preocupante para quem não está organizado, para quem não está com dinheiro, para quem não tem competência, né? Porque o problema não é só a gente não ter competência, o problema não é só a gente não ter dinheiro, o problema é os outros terem cada vez mais competência, os outros terem cada vez mais dinheiro. Eu acho que essa é a grande preocupação que o torcedor do São Paulo hoje deve ter, de alguma maneira, né, para aqueles próximos compromissos aí que tem o São Paulo, para as próximas etapas e para a temporada em si. Os times estão trazendo, o São Paulo com uma dificuldade muito grande, trouxe o Oscar, está tentando aí o Enzo, mais um Enzo, hein? Está tentando aí o Wesley, de alguma maneira, né? E dispensou aí um monte de tranqueira. Por que eu falo que é tranqueira, gente? Porque quanto o São Paulo apurou na venda de jogador? É isso que eu quero saber. O nosso sistema lá no São Paulo, ele ensinou o torcedor, ele doutrinou o torcedor a acreditar que o São Paulo vai economizar X ao não pagar salários, que ele mesmo fez o contrato. É um negócio louco, cara. Eles fizeram um contrato incompetente e ruim, e depois eles soltam um rojão quando vai economizar não sei quanto. É uma barbárie, uma palhaçada o que acontece realmente. Eu quero saber quanto o São Paulo apurou de dinheiro que entra com a saída. Aí eu fiz uma conta, quase 12 jogadores, por enquanto, e ao todo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz da Área, agradecendo aí a parceria, a amizade, os comentários todos, né? Enfim, tudo aí que acontece na nossa vida, o pessoal que entende a nossa mensagem, que entende o nosso compromisso com o São Paulo Futebol Clube. Por falar em compromisso com o São Paulo, estava lendo aqui o artigo do Flávio Marques, conselheiro lá de São Paulo. Você entra em fláviomarques-spfc.com. Ele é um conselheiro de São Paulo e traz um relato daquilo que ele faz lá nos 2 meses, de tudo que é discutido, claro, tudo aquilo que é possível sair, né? Tudo aquilo que é possível ser divulgado. Vocês dêem uma olhadinha lá para ver o trabalho que tem. A oposição é desse tamanho no São Paulo, mas ela existe. Ela existe. E a pressão, em grande parte, ela tem que vir de fora. Só que do lado de fora você sabe que tem cara que recebe benesses, tem cara que está, né? Que está alisando lá, que está passando pano, aquela coisa toda, por força de tudo aquilo que recebe para manter esse apoio a uma diretoria que até agora não trouxe absolutamente nada. Senhores, existe uma composição. Você fala, Rony, como é que eu vou combater esse futebol competente, esse futebol de dinheiro? É uma grande interrogação, é uma grande questão. Existem alguns elementos que fazem disso uma possibilidade, né? Se você junta um elenco, não digo dos melhores, mas um elenco capacitado, muito bem planejado, pensado, ajustado nas posições adequadas, você consegue enfrentar de igual para igual um adversário mais poderoso. Desde que o teu treinador tenha competência tática para isso. Desde que o teu diretor de futebol tenha gestão sobre o elenco, uma gestão adequada. Desde que o teu departamento médico seja competente para, ao receber o jogador machucado, devolver o jogador pronto o mais rápido possível. Desde que o teu departamento de preparação física capacite esses jogadores, como fazia Moraci, como fazia o nosso querido Turibe, né? Permitindo que o jogador, sim, tivesse apto a voar dentro de campo. E aí compensar, de repente, a menor técnica que ele tem com relação aos jogadores, e aí que são mais caros e de elencos mais caros. Existem várias maneiras de você trabalhar isso. Eu quero saber em qual desses elementos hoje o São Paulo tem a competência para superar esse universo financeiro e caro que virou o futebol. Essa é a grande questão. Você pode fazer tudo isso. Você pode fazer times
mais baratos e competitivos. Por que não? Tem vários exemplos aí na história do futebol, não preciso nem falar, né? Em outro momento, o time que foi campeão brasileiro pela primeira vez, o São Paulo Futebol Clube em março de 78, o brasileiro de 77, tinha muito isso. Claro que o futebol não tinha o dinheiro que tem hoje, aquela coisa toda. O São Paulo realmente criou um time de cara guerreiro, isso o seu Rubens Minelli que falou, vindo de um time de craques, que era o Internacional, que o Minelli foi bicampeão. Então, se tem competência, senhores, existe como compensar, pelo menos em parte, essa diferença que hoje um time que tem grana tem com relação aos outros que não têm. A grande questão é, o São Paulo tem hoje essa competência? Essa é a pergunta que está no ar, a resposta da minha parte vocês sabem, eu quero saber de vocês aí também nesse sentido. Falar um pouquinho do time, nos 5 minutos aí que temos pela frente, saber também a opinião de vocês, é claro. Rafael, eu vou montar um time aqui que eu acho que o Zubeldia vai colocar em campo e alguma coisa que eu faria, né? Rafael, para mim, seria um bom reserva de goleiro, tá? Aproveitaria agora aí o Yang aí no Campeonato Paulista, deixaria o cara jogando para ver se tem competência e talento. Porque se eu for depender de Rafael e Jandrei, eu já não começo bem. Goleiro de time grande, goleiro de camisa de São Paulo Futebol Clube, meu irmão, ele tem que vir com milagre de fábrica. O acessório milagre já tem que vir de fábrica. É 3 milagres por jogo. Se for menos que isso, ninguém aceita. É assim que funciona o goleiro de time grande. Igor Vinícius da lateral, limitadíssimo. Limitadíssimo. Não vai conseguir ser o lateral de São Paulo, fora os riscos de contusão, né? Então, é uma posição também para lá de carente no São Paulo. Arboleda, ok. Alan Franco, ok. Para mim, o melhor jogador da temporada passada. Na esquerda, a esquerda é um problema crônico na vida do São Paulo. Patrick vai jogar. Possivelmente já mostrou que não tem a mínima competência para ser lateral esquerdo do São Paulo. Se é que tem para ser jogador de futebol. Me desculpe, viu, Patrick? Eu estou falando com relação a futebol. O Enzo foi operado em novembro. E aí, como é que chega? Se chega, como chega? Essa é a grande questão, né? E o Wesley é no meio do ano só? Engraçado, né? Quando os outros times levam um jogador de São Paulo, o São Paulo dá um jeitinho. O Militão foi embora para o Porto antes. O Igor Gomes foi embora para o Atlético antes. Todo mundo sai, cara. É uma festa. São Paulo é uma mãe. Madre Teresa de Calcutá. O São Paulo é uma avó, não é uma mãe. Tá? E a gente vai começar a ser lateral esquerdo. Porque o Patrick jogando é a mesma coisa que não tem ninguém ali jogando. Ele vai inventar o Sabino ali. Aguardem. No meio, senhores, a gente tem um mais marcador, que é o Bobadilha ou o Luiz Gustavo, né? E o Alisson, que é titular, é claro. O Oscar como meia. E, possivelmente, ele vai colocar o Luciano como esse quarto homem. Eu espero que ele trabalhe com 4 homens no meio de campo. Eu espero que ele faça isso. Com um time tecnicamente inferior aos outros aí que estão se reforçando, no mínimo que ele tem que fazer é trabalhar com 4 homens. O São Paulo tem um problema crônico no meio de campo. Rogério Ceni não arrumou, Diniz não arrumou, o Dorival arrumou um pouco na Copa do Brasil, né? Zubeldia não arrumou. É muito espaço, é muito buraco, onde se ganha jogo, que é o meio de campo. E na frente, possivelmente, Lucas e Caleri, ele vai fazer mais ou menos isso, esse híbrido de 4-4-2 com 4-3-3, com o Luciano aí virando o atacante. Eu tiraria o Luciano, trabalharia o Lucas solto ali naquele meio, né? E trabalharia com mais velocidade, com o William e com o Caleri. Deixaria o William mais solto também, né? O Lucas e o William mais solto na velocidade para fazer jogada com o Caleri. Mas aí quem sou eu na fila do pão, hein? É por isso que o Zubeldia calça apertada, como diz o meu querido Xandão, ele ganha 1 milhão e eu não ganho 1 milho. 1 milho que seja num evento lá num evento de festa junina. De alguma maneira, nas mãos do Zubeldia, essa superação, senhores, nós vamos ter que nos superar para poder enfrentar esses times que estão reforçados, esses times que estão cada vez mais poderosos, esses times que estão cada vez com mais dinheiro. E não vem dizer para mim não que tem que vender cutia para ter dinheiro. Porque nenhum deles vendeu a base para poder colocar dinheiro em caixa. Tá bom, meus irmãos? É isso daí. Comentário de vocês para lá de importante. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Grande terça-feira a todos.